À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Este texto, ele começa fazendo essa afirmação chocante. Cristo sendo abandonado pelos seus discípulos. Irmãos, nós precisamos lembrar que Jesus tinha um círculo menor, que era composto pelos 12, mas os discípulos de Jesus não eram somente os 12. Vocês se lembram que algumas mensagens atrás, eu falei daquele grupo de 70. Né? Então quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para aproximadamente 400 dos seus discípulos. Então, os discípulos de Cristo não eram apenas os 12 eram os apóstolos, aqueles que eram mais próximos. Né? E um grupo desses discípulos de Jesus o abandonaram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quero mais saber. Então, irmãos, por isso que a gente não deve se assustar, a gente não deve se surpreender quando a gente caminha um tempo com algumas pessoas e de repente as pessoas resolvem abandonar. Porque se fizeram isso com Cristo, eles ouviam os ensinamentos da boca do próprio Cristo. Eles testemunhavam a vida dele. Eles testemunhavam os milagres que ele fazia. Olha, aqui nós já estamos no capítulo de número 6. Jesus já havia transformado água em vinho, né? Lá no capítulo 3, se eu não me engano. Momentos antes, Jesus havia alimentado uma grande multidão com a multiplicação de pães. Então vocês percebem que os milagres, eles não são suficientes para que alguém coloque a sua fé em Cristo e permaneça na fé. Porque aqui começa dizendo o seguinte, que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Segue sua vida, que eu vou seguir a minha. Exatamente isso que aconteceu. Viraram as costas e foram embora. Então perguntou Jesus aos 12, chamou os 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também não querem ir embora? Olha quantas pessoas estão indo embora. Vocês também não querem ir? Aproveita a oportunidade. E daí sempre Pedro, né? Sempre Pedro. Pedro exercia ali uma liderança naquele grupo dos 12 apóstolos, né? Conforme nós estamos vendo lá nos estudos pela manhã do livro de Atos, né? Pedro, nos primórdios da igreja, se apresentando como o principal líder. Depois é que vai surgir Paulo, mas nos primeiros momentos ali da igreja, é Pedro que se apresenta. E aqui, ele responde. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Você já sentiu vontade de abandonar também? Eu já senti vontade. E daí, me veio essa resposta de Pedro. Para quem iremos? A esperança
em mais alguma coisa. Não é verdade isso? Eu tenho certeza que você também já deve ter passado por algumas circunstâncias nessa vida, que você, eu vou abandonar tudo. Não quero mais saber disso. Mas para que iremos, irmãos? O que pode nos dar esperança nessa vida, a não ser Cristo? Você tem alguma sugestão? Eu não tenho. A única coisa que pode nos dar esperança até o último segundo da nossa vida é Cristo. Nós já tivemos algumas estimativas. Dizem que já viveram nessa terra 130 bilhões de pessoas. Então hoje nós temos uma população no mundo de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. E algumas estimativas dizem que já viveu nessa terra 130 bilhões de pessoas nessa terra. Fora esses 7 bilhões, o que todas essas outras têm em comum? Elas já morreram. É inevitável. E a única coisa que pode nos dar esperança no último segundo da nossa vida, no nosso último suspiro, é Cristo. Já passaram aqui nessa terra as pessoas mais fortes, mais longevas, pessoas que viveram quase 1000 anos, pessoas poderosíssimas, pessoas riquíssimas, pessoas que tinham acesso a toda a tecnologia da medicina, os medicamentos mais caros, os médicos mais especializados, os hospitais mais equipados. E o que valeu? Nada. Nada. Mas aquela pessoa mais pobrezinha, aquela pessoa mais simples, ela pode ter morrido na esperança, porque a sua esperança estava depositada em Cristo. Então Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, o dia que você pensar em desistir, lembra desse texto? Para onde você vai? Em quem você vai depositar a sua esperança? Em quem você vai depositar a sua alegria? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então Pedro está falando assim, nós não somente cremos, mas nós temos visto, nós temos testemunhado que tu és o Santo de Deus, que tu és o enviado de Deus, que tu és o Cristo de Deus, que tu és o Filho de Deus. Então, eles creram e testemunham de que Jesus é o Santo de Deus, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Cristo de Deus. O que faltou para aquelas outras pessoas que abandonaram? O que faltou? Faltou a fé verdadeira. Porque esse testemunho, eles também tiveram. Das palavras de Jesus, dos milagres, dos sinais, das maravilhas. Mas o que faltou? Faltou essa primeira parte que Pedro está. Nós temos crido. João, se eu não me engano, numa das suas cartas, se eu não me engano, na terceira carta, se eu não me engano, ele vai falar assim, eles se foram porque eles não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles haveriam de permanecer. E porque eles não eram dos nossos, eles partiram. Então aqui é a mesma coisa com esses que abandonaram. Eles estavam por um momento, mas de fato, eles não faziam parte do povo de Deus. É o que Jesus vai falar a respeito do joio. Que o joio ele cresce juntamente com o trigo. Ele parece com o trigo, mas em determinado momento ele vai se separar. Ou então,
Ou então, a parábola da semente, porque a semente, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, ela é semeada nos mais diferentes corações. E tem aquele coração duro, que ele ouve e não faz nem questão. Não dá nem bola. Irmãos, eu tenho experiência de falar do Evangelho para as pessoas que estão terminais. Pessoas que não têm mais nem esperança de dias. E elas são completamente passivas. Não faz a menor diferença. E você tem a experiência também, não tem? E pessoas que você fala do Evangelho, e a pessoa fala assim, vamos mudar de assunto. E sabe qual é a minha experiência? Eu tenho experiência dessa com pessoas que se dizem evangélicas. Por que você está falando isso para mim? Eu já sou evangélica? Ué. Você já foi falar do Corinthians para um corintiano? E o corintiano fala assim, ué, por que você está falando? Por que você está falando isso daí também? Eu sou corintiano. O corintiano não fala isso, ou palmeirense, ou São Paulino, seja lá o que for. Pelo contrário, se você começar a falar, ele vai querer falar mais a esse respeito. Agora, você vai falar com o evangélico, ele fala assim, por que você está falando isso para mim? Eu também sou evangélico. Ué, se você é evangélico, você gostaria de falar muito mais nesse assunto? Então, muitas vezes, as pessoas são completamente apáticas ao Evangelho. Então, as pessoas, quando ouvem falar de Cristo, tudo pode acontecer, inclusive nada. E é, em geral, o que acontece. As pessoas são completamente passivas em relação ao Evangelho. Mas, o Evangelho também pode cair na areia, no solo arenoso. Você já fez aquela experiência que a gente faz lá no... É primário que ainda fala? Que você coloca ali um grãozinho de feijãozinho ali no algodão ou na areia, assim. Depois de uns 2, 3 dias, ela já brotou. Mas vai dar feijão? Vai dar? Não, porque não tem raiz. Cresce rápido, olha que beleza, mas não vai frutificar porque não tem raiz. E muitos recebem o Evangelho dessa forma. Você fala para a pessoa, é isso que eu quero, é isso que eu estava procurando. Mas o que acontece? Não tem raiz. Daí vem as riquezas, as ambições da vida e sufoca aquela plantinha que germinou e a pessoa abandona. Ou então cai no meio dos espinhos, ela cresce, mas os espinhos sufocam aquela planta. E diz a palavra que começa a vir os escândalos, começa a vir as perseguições, as dificuldades, e aquela pessoa abandona também. Então percebe, olha que interessante, é muito interessante isso, né? Abandona o Evangelho por causa da prosperidade, por causa das riquezas. O outro abandona o Evangelho por causa da carência. Mas quando o Evangelho cai na terra boa, pode vir a carência, ele permanece. Pode vir a prosperidade, ele permanece. Pode vir a bonança, ele permanece. Pode vir a tempestade, ele permanece. Sabe por quê? Porque Deus é que está segurando a mão daquela pessoa. Igual o pai que segura na mão do filho para ele não escapar. O filho pode espernear, pode fazer o que quiser. O filho não escapa. Porque é o pai que está segurando na mão do filho. E quando nós pertencemos a Deus, quando nós pensamos em fugir, Ele coloca essa palavra no nosso coração. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Eu já vi, irmãos, muitas pregações a esse respeito desse texto na minha vida.
Só que eu nunca tinha prestado atenção. Como que ele começa? À vista disso. Já viu? À vista do quê? O que aconteceu? Irmãos, quando a gente vai para a palavra de Deus, nós precisamos ser curiosos. No céu só tem lugar para curioso, para quem faz perguntas. As pessoas, Nicodemo se aproximou de Jesus. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O rico chega para Jesus. O que eu faço para herdar a vida eterna? Nós vimos a semana passada, e hoje o Nilson também falou um pouquinho, a respeito da conversão. Qual é o nome, Nilson? Cornélio e sua família. Ele chega para Pedro e faz uma pergunta. O que você tem para nos dizer? Ele tinha reunido toda a família dele, todos os amigos, esperando o Pedro chegar. O que você tem para nos dizer? Então nós precisamos fazer perguntas para as Escrituras. E daí esse texto começa assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mais andavam. À vista do quê? Disso, o quê? O que aconteceu para eles abandonarem a Cristo e não querer mais andar com Ele? Será que eles ficaram pobres? Será que Jesus pediu oferta para eles? Não gostaram do louvor? Não tinha classinha infantil? Porque hoje é interessante, né, irmãos? As pessoas preferem ir numa igreja que tem classinha infantil, mas não tem palavra, do que numa igreja que tem palavra, mas não tem classinha infantil. Como se o Espírito Santo não falasse com as crianças no culto. Então, à vista do quê? O que aconteceu? Se você pegar esse capítulo 6 inteiro, ele começa falando que Jesus multiplicou os pães e alimentou uma grande multidão. Depois, um outro milagre. Jesus vai andar por sobre as águas. E depois, aquela multidão, no dia seguinte, procura Jesus de novo, porque eles estavam interessados no Evangelho. É isso? Não! Eles queriam mais pão. Eles queriam mais pão. Ontem teve pão. Vamos atrás do pão. E Jesus falou assim: vocês vieram atrás de mim por causa do milagre e não por causa do sinal. Ué, que negócio é esse? Vocês vieram atrás de mim por causa do milagre e não por causa do sinal. Porque todo milagre de Jesus tinha um significado. Então, quando ele multiplicou os pães, o sinal era esse. Só eu posso tirar a fome do seu coração. Só eu posso saciar essa fome que você tem. Mas as pessoas não estavam interessadas nisso. Elas estavam interessadas em matar a fome física. E é por isso que eles voltaram a procurar Jesus. E Jesus falou assim: não, eu não vou dar isso para vocês. E de novo, né, irmãos? Nós vemos no Brasil uma grande procura por igrejas, pelos cultos, etc. Mas, de fato, o que tem atraído essas pessoas? Será que é o Evangelho? Será que é Cristo? Ou será que as pessoas estão querendo somente os milagres? A cura? A prosperidade? A paz familiar? Ou então simplesmente atender a uma inquietação da alma? Não, se eu for na igreja, se eu for no culto, Deus vai me abençoar e se eu morrer, eu vou para o céu, porque, afinal de contas, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de uma religião. Você sabe a resposta, né? Quantos amigos, quantos parentes você tem
que vão à igreja, e você sabe que eles vão na igreja em busca do milagre e não em busca do sinal. Ou em busca do entretenimento. E lá no versículo 61, Jesus está conversando lá com eles, etc. Esse diálogo aqui já acontece lá na sinagoga de Cafarnaum. Mas Jesus, ele estava ali num diálogo lá, falando que não foi Moisés que deu o maná para eles, mas tinha sido Deus que tinha dado. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, estavam ali reclamando, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Isso que eu estou falando, vocês ficam escandalizados? Interessante, né, irmãos? O Evangelho escandaliza as pessoas. Então, quando nós falamos do Evangelho, e as pessoas ficam escandalizadas por aquilo que você está falando, não se surpreenda. Eles se escandalizaram com aquilo que Cristo falou. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O que vai acontecer se vocês viram eu subir para voltar para minha casa, onde eu morei por toda a eternidade? E daí ele faz uma afirmação aqui no 63. O Espírito é o que vivifica. É o Espírito que faz nascer de novo. A mesma palavra que Jesus tinha falado para Nicodemos, lá no capítulo 3. É o Espírito Santo que vivifica a pessoa. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós recebemos nova vida através do Espírito Santo. A carne para nada aproveita. Por isso que lá no capítulo 1 do Evangelho de João, irmãos, percebe que eu estou repetindo aqui vários textos do Evangelho de João? Quando você for evangelizar alguém, quando você for discipular alguém, estude o livro de João, estude o livro de João com essa pessoa. Porque o livro de João é o evangelho da soberania de Deus. É o evangelho que vai demonstrar mais claramente que tudo o que acontece, acontece porque Deus quer. Então aqui, ó, a carne para nada aproveita. Então você pega lá, no capítulo 1, vai falar assim: ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram pela vontade do homem. Então, ninguém que nasce de novo, nasce porque veio de família evangélica. Ninguém nasce de novo porque o pai é pastor, porque o pai é diácono, porque a mãe já é crente, ou porque é judeu, ou porque foi apresentado na igreja. Ninguém nasce por causa disso. Ninguém nasce porque faz obras. Ninguém nasce de novo porque faz alguma coisa. E ninguém nasce de novo porque quer, por causa do livre-arbítrio. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos aqueles que nascem de novo, nascem pela vontade de Deus. E aqui ele está falando isso. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, é através da palavra de Deus, é através das palavras de Cristo, quando elas
vem acompanhada do Espírito Santo, faz com que aquela pessoa que nasceu morta em seus delitos e pecados, ela possa ser vivificada. Ela possa nascer de novo para uma nova vida. E Jesus continua. Contudo, há descrentes entre vós. Eu não falei isso? Que o problema é que eles eram discípulos de Jesus, mas eles não tinham crido. Eles eram discípulos de Jesus, estavam andando com Jesus, mas eles não tinham crido. E daí a gente precisa também perguntar. Eu creio? Eu creio que Jesus é o Santo de Deus. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia. Onisciência. Os decretos de Deus. E aí, irmãos, esse saber não é um saber só intelectual. Jesus sabia porque todas essas coisas já estavam determinadas, as coisas já estavam decretadas. E prosseguiu. Daí ele dá a pá de cal. Por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim, se pelo meu Pai não lhe for concedido. Por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim, se pelo meu Pai não lhe for concedido. Isso não dá, Pai. Isso não dá para engolir. Steve Lawson, ele fala uma frase muito interessante, né? A Bíblia não é difícil de ler. A Bíblia não é difícil de compreender. A Bíblia é difícil de engolir. Irmãos, isso não é uma ofensa ao homem? Isso não é uma ofensa? Ninguém poderá vir a mim, se pelo meu Pai não lhe for concedido. Daí, o que acontece no versículo seguinte? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Não. Você está dizendo que eu não tenho livre-arbítrio? É isso que você está dizendo? Você está dizendo então que para eu e até você, o seu pai precisa permitir? É isso? Não, isso é demais. Isso é demais. Eu não posso admitir isso. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então isso aqui foi o que encerrou essa conversa, porque Jesus já vinha falando a esse respeito. Olha lá no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quantas vezes você já ouviu falar nesse versículo, né? O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo evangélico conhece esse texto. Mas será que eles conhecem o início do versículo? Todo aquele que o Pai me dá, que é a condição, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, presta atenção. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, não é isso que Jesus fala? Para ir ao Pai, precisa de Cristo. Mas só que antes, essa pessoa precisa ser levada a Cristo. Hoje é dia dos pais, né? Então vou fazer aqui uma analogia. O pai chega em casa e está lá o bebê.
E ele está lá tudo chorando, porque ele está sujo, não sei o que lá, etc. Tal. Daí vem a mãe, pega o bebê, lava, dá o leite, dá a alimentação e entrega ao pai, que o pai não pode dar o alimento que a criança está, o leite que a criança está precisando, né? Então, como é que acontece isso? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus é um Deus santo. Deus não tem contato com o pecador, com o pecado. Então, ele envia esse homem sujo, esse homem morto em seus delitos e pecados, a Cristo. E Cristo o limpa, o lava dos seus pecados. E daí, esse homem fica apto a ir ao Pai, limpo pelo sangue de Cristo. O Pai leva ao Filho, o Filho executa a obra na vida dessa pessoa, e essa pessoa volta ao Pai. Mas ninguém vai a Cristo se não for concedido pelo Pai, se não for levado pelo Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Spurgeon, em um dos seus sermões, fala assim, se tivesse só esse texto nas Escrituras falando a respeito disso, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Já bastaria para todas as pessoas acreditarem nisso. E lá no 65, que nós lemos no início, né? E prosseguiu. Por causa disto, é que se vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo meu Pai não lhe for concedido. Então isso era muito para aquelas pessoas ouvirem isso. Demais. É muita humilhação. É contrariar demais o espírito desse século. Aquilo que eles ouviram na religião. Que você pode. Que o poder está com você. Que se você determinar, você vai conseguir. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Agora, irmãos, vem essa pergunta então, que é o título da nossa mensagem. Por que as pessoas odeiam tanto isso? Por que essa doutrina tão maravilhosa, ela foi abandonada? Por que não se fala mais isso nos púlpitos? Talvez muitos de vocês tenham passado décadas dentro de uma igreja evangélica e jamais tenham ouvido uma mensagem a respeito disso. Talvez seja a experiência da maior parte das pessoas aqui presentes. E continua até hoje. Porque todas as mensagens a gente não fala a esse respeito. Só que, num conjunto de algumas mensagens, essa parte do evangelho precisa aparecer. Ela não precisa aparecer toda a mensagem, expressamente, claramente, mas ela precisa aparecer. Então você ouve, a pessoa prega uma vez, prega duas, prega três, prega quatro, e não apareceu nada a respeito da soberania de Deus, não apareceu nada sobre os atos eletivos de Deus. Que evangelho que está pregando? Ou melhor, não se está pregando o evangelho. A primeira razão que as pessoas odeiam isso é porque a grande obra de Satanás é tirar a glória de Cristo. Essa é a primeira e a grande razão. A obra de Satanás é tirar a glória de Cristo. Por isso que Satanás, ele é o anticristo. Se você começar a ler lá o livro do Apocalipse, etc., você vai ver que Satanás, ele quer receber a glória que é para Cristo. Por isso que ele é o anticristo. E ele se revela em muitas formas parecendo com Cristo.
inclusive fazendo sinais e maravilhas. Os 5 pilares da Reforma Protestante são esses: o sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus e sola Deo gloria. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. São os pilares da Reforma Protestante. A igreja evangélica, ela se separou da igreja de Roma, baseado nesses pilares. Roma pregava as Escrituras e a tradição, a graça e os méritos, a fé e as obras. Cristo, Maria, os santos da igreja e a glória ia para quem? Para Cristo, para a igreja, para os santos da igreja. E Deus fala assim: eu não divido a minha glória com ninguém. Não é isso? Então, o sola Escritura é a base. É a base. A nossa base são as Escrituras. Tudo que está fora das Escrituras, que contraria as Escrituras, não serve para nós. Paulo fala assim: ainda que eu, ou que um anjo, vos anuncie um evangelho fora desse, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, se um dia eu subir aqui nesse púlpito e pregar um evangelho diferente desse que eu estou pregando para vocês, vocês falam assim: você é amaldiçoado. Porque a palavra de Deus diz isso. E Paulo fala isso: se eu mesmo vier aqui e pregar um evangelho diferente, que eu seja anátema. Irmãos, o que nós já ouvimos de homens, entre aspas, piedosos, achando que eles eram representantes de Deus aqui na terra, e eles são anátemas. Se nós começarmos a fazer essa lista, nós vamos ficar escandalizados. Homens que jamais falaram a respeito da soberania de Deus. Homens que jamais, na sua palavra, transmitiram o evangelho que dá glória somente a Deus. Jamais! E eles são glorificados. Eles são glorificados, e não Cristo. Você vai em suas igrejas, e eles são mais reverenciados do que Cristo. Lá Cristo é chamado de Jesus. Lá Deus é chamado de Deus. Mas ele é o bispo fulano de tal. É o apóstolo fulano de tal. É o pastor fulano de tal. Na hora que você pergunta o nome dele, antes dele falar o nome dele, ele fala o título que ele tem. Eu estou falando bobagem ou é verdade isso? Daí você vai na certidão do nascimento, não está escrito lá que ele é bispo, que ele é apóstolo, que ele é pastor, que lá seja lá o que ele for. Mas ele coloca na frente dele. Eles querem a glória para ele. É isso que acontece. Irmãos, olha, e vou falar uma coisa. Muitos, não é nem por uma fé. Eles nem percebem isso que estão fazendo. Eles são tão cegos que eles não percebem isso que estão fazendo. Então a nossa base é a palavra de Deus. Está na Escritura, mesmo que nos ofenda. É onde nós vamos ficar. E o que diz a Escritura? A Escritura vai dizer que nós somos salvos somente pela graça. Que não há mérito em nós. Que se dependesse dos nossos méritos, ninguém seria salvo. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de... Irmãos, precisa de outro texto? Será que precisa de outro texto? Para as pessoas acreditarem nisso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Um dia me perguntaram assim: quantas almas você já ganhou para Jesus? Nenhuma! Eu não ganhei nenhuma alma para Cristo.
Porque as almas já pertencem a Cristo. Foi o Pai que deu para Cristo. Nós somos canais para chamar essas pessoas do Evangelho, para falar que elas pertencem a Deus. Aí sim. Que missão maravilhosa que nós temos. Mas a gente não ganha alma. A alma já pertence a Cristo. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, por causa da graça de Deus. Pela fé e somente por Cristo. Nós não somos salvos nem pela graça nem pela fé. Nós somos salvos por causa da graça, pela fé, mas o nosso Salvador é Cristo. É por isso, é Cristo que nós precisamos confessar. Então, se alguém perguntar para você, por que você é salvo? Você tem que falar assim, porque Cristo me salvou. Não porque você tem fé. Porque a sua fé é fraca, é insuficiente. Agora, Cristo é forte. Cristo é inabalável. Solos Christus. Por que, irmãos, nós somos salvos somente por causa da graça de Deus? Por que nós somos salvos somente pela fé que Deus nos concede? É o Espírito que vivifica, não é isso? E por que nós somos salvos somente por Cristo? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo isso é porque somente Deus pode receber a glória. Todos aqueles que comparecerem diante de Deus no último dia renderão graças e glórias somente a Deus. Um tempo atrás aí morreu um pregador muito famoso aí. E fizeram uma charge. Que ele chegava lá no céu e tinha uma fila assim, seguindo ele. Como se ele tivesse salvo aquelas pessoas. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Todo joelho se dobrará. Todo joelho renderá glória somente a Deus. Ninguém que for salvo atribuirá 0,0000001 a si próprio por ter sido salvo. Somente a Deus. Glória somente a Deus. Então, as Escrituras nos ensinam sola gratia, sola fide, solus Christus. E o sola gratia, o sola fide e o solus Christus faz com que nós possamos atribuir a glória somente a Deus. Só Ele é digno de glória, de honra. Por causa do orgulho do homem. Então, por causa do orgulho do homem, o homem odeia essa doutrina da eleição. Como? Como assim? Você está dizendo que eu sou incapaz? Sim, estou dizendo isso. Então, por causa do orgulho do homem, o homem odeia essa doutrina. Irmãos, vocês sabem, vocês já ouviram falar nos 7 pecados capitais, né? É uma teoria da igreja romana na Idade Média. Mas não é por isso que não tem algum cabimento. Então, se você pegar lá os 7 pecados capitais, você vê que o primeiro pecado capital, que é o pai de todos os pecados, é o orgulho. Por detrás de todo pecado está o pecado do orgulho. O que fez os nossos pais caírem? Satanás chega e fala assim, olha, ele não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Sabedores do bem e do mal. Onde que Satanás provocou? Aonde que ele atingiu? O orgulho do homem. E onde que o homem caiu? No orgulho. Que é o pecado de Satanás. Então, por causa do orgulho do homem. Porque a doutrina da eleição, ela humilha o homem. Porque ela diz que não é por você. Porque o homem quer fazer por merecer a sua salvação. Irmãos, pensa bem. Não é mais fácil você chegar para alguém e falar assim, o que eu faço para me salvar? E ele pega e te dá uma receitinha. Daí você cumpre a receitinha e sai de lá o quê? Tranquilo. Eu fui salvo
porque eu fiz o que aquele pregador falou que eu precisava fazer. Então você levanta a mão, vem na frente, repete uma oração e você está salvo. E depois você vai comer esfirra lá na esfirraria. Comer um hambúrguer lá no McDonald's. Eu falo McDonald's, a minha netinha fala assim, vó, não é McDonald's, é McDonald's. Tá bom, então você vai no McDonald's e eu vou no McDonald's. Ah não, então vamos no McDonald's. Não é assim? Ah, já fiz. Aqui, na minha Bíblia, fala assim, aqui na minha Bíblia está a data e a assinatura do pastor aqui o dia que eu fui lá na frente e repeti minha oração. Então toda vez que eu tenho dúvida, em vez de eu olhar para Cristo, eu olho a capa da minha Bíblia. Que absurdo! Irmãos, parece piada, né? Mas isso acontece. Eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Você aceitou Jesus? Então quer dizer que você é o máximo. E daí você está aceitando um mendigo? Alguém que é desprezível, é isso? Se a gente quiser ter acesso ao prefeito da cidade, que não é nada em termos de poder mundial, a gente não consegue? E a pessoa fala que ele é salvo porque ele aceitou Jesus. Irmãos, onde que esse povo aprendeu isso? Aonde? Onde que está isso nas Escrituras? Nas Escrituras, eu leio que foi eu que escolhi vocês, não vocês a mim. É isso que eu leio das Escrituras. Então o homem quer fazer alguma coisa para merecer. Vai de joelho daqui a tal lugar, dá tudo o que você tem e você vai ser salvo. Porque daí o homem resolve se ele quer ou não. Fica no controle dele. E daí quando vem a dúvida no coração dele, ele fala, não, eu fiz aquilo que eu precisava fazer. E o homem odeia não ter o controle das coisas. Porque o homem quer ter controle no seu destino eterno. Está nas minhas mãos. Tem até hino que fala isso, né? Vida ou morte, qual vais aceitar? E a gente canta e repete, até enquanto não levantar alguém e não vir para frente, não acaba de cantar o hino. Todos nós já fizemos parte disso. Desse teatro. Porque o homem quer deixar o seu próximo sob seu controle. Percebe? Então, quando as pessoas chegam para mim e perguntam o que ela precisa fazer para se salvar, eu vejo aquilo que me interessa e eu falo para ela que ela tem que fazer aquilo que me interessa. Então é por isso, irmãos, que não há diferença entre um católico, entre um espírita, entre um mormon, entre um testemunho de Jeová e entre um evangélico sinergista. Não tem diferença. Tem a diferença na liturgia do culto, no vocabulário. Mas, na essência do evangelho, não tem diferença. Sabe por quê? Porque o evangelho, para essas igrejas, se resume nisso. Cristo fez a parte dele e agora você precisa fazer a sua. Daí vai divergir no quê? Na sua parte. Então, o católico vai falar que você precisa fazer uma coisa. O espírita vai falar que você precisa fazer outra coisa. O mormon vai falar que você precisa fazer outra coisa. O testemunha de Jeová vai falar que você precisa fazer outra coisa. E o evangélico vai falar que você precisa aceitar Jesus e perseverar até o fim. Mas se você não fizer aquilo, você não é salvo, porque a obra de Cristo é insuficiente. A obra de Cristo não foi completa, você precisa fazer a sua parte. Então não há diferença. É por isso que as pessoas ouvem um pastor pregar e falam, puxa, olha, eu vi esses dias aí um sermão de um padre e é a mesma coisa, não vejo diferença. Claro que não vê diferença, porque não há diferença. Não há diferença mesmo.
Então, eu tenho interesse na pessoa? Eu vou colocar uma tarefinha para ela de acordo. Porque eu quero poder, eu quero fazer discípulos, eu quero dinheiro, eu quero... Mas quando a pessoa chega para você e fala assim, o que eu preciso fazer para me salvar? Daí você fala assim, não há nada que você pode fazer. Não há nada que você possa fazer. Só quem pode te salvar é Cristo. Então você precisa implorar para Ele te salvar. Lembra do rei de Nínive? Quando eles ouviram a mensagem de Jonas, o rei convoca um jejum que até os animais participaram. E ele fala assim, vamos fazer um jejum, vamos nos vestir de trapo, vamos jogar cinza sobre as nossas cabeças, vamos ficar 40 dias e 40 noites sem comer. E quem sabe, Deus tenha misericórdia de nós e não nos destrua como Ele prometeu destruir. E Deus teve misericórdia e Deus não destruiu. Então, irmãos, o que nós precisamos levar as pessoas é a Cristo. A chorarem aos pés de Cristo. A se lamentarem aos pés de Cristo. A se arrepender aos pés de Cristo. E daí vem aquela palavra, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E isso é uma esperança. Mas nós precisamos levar as pessoas a Cristo. Através da palavra de Deus. Orando para que o Espírito Santo fale também aquele coração. Porque o homem é inimigo de Cristo. O homem é inimigo de Cristo. Assim como Satanás é inimigo de Cristo, o homem natural também é inimigo de Cristo. Por isso que você vai falar com muita gente a respeito do verdadeiro evangelho, as pessoas vão falar assim, esse Cristo eu não quero. Esse evangelho eu não quero. Esse Deus eu não quero. Você vai ouvir isso. Quando você levar o verdadeiro evangelho para a pessoa, as pessoas vão falar assim, esse evangelho eu não quero. Porque o homem quer fazer prevalecer a sua justiça e não a de Deus. Romanos capítulo 10. Paulo vai falar assim, falando a respeito dos judeus, né? Eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Quando Paulo fala que eles tinham zelo por Deus, sabe o que ele está falando? Que aqueles homens iam na sinagoga. Que aqueles homens guardavam o sábado. Que aqueles homens não pronunciavam o nome de Deus em vão. Que eles davam o dízimo de tudo que eles ganhavam. De que eles procuravam amar ao próximo. De que eles procuravam cumprir todos os mandamentos. Então, quando Paulo fala assim, olha, eu lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, é isso que Paulo está falando. Não tem aqui ninguém que é tão zeloso por Deus iguais eles eram. Ninguém. E Paulo fala assim, eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Mas, sem entendimento. Eles não sabem o que é evangelho. E porque eles faltam o entendimento, eles desprezaram a justiça que vem de Deus para estabelecer a sua própria justiça. Então, quando nós desprezamos a justiça de Deus, que é Cristo, a obra perfeita, eficaz e completa de Cristo na cruz, nós estamos querendo estabelecer a nossa própria justiça. Eu não aceito que Cristo fez uma obra completa. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu fui salvo na cruz. Eu não acredito. Calma. Eu não acredito que eu fui salvo muito antes de eu nascer. Eu não acredito que o meu nome foi escrito no livro da vida antes de o mundo ser formado. Eu não creio nisso. E a Bíblia fala assim, Romanos capítulo 9. E os gêmeos não eram nascidos. Eles não tinham feito nem o bem, nem o mal. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme.
não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, foi dito à mãe. O mais velho será servo do mais novo. Amei a Jacó, porém odiei a Esaú. E daí Paulo fala assim, a injustiça da parte de Deus. Ele fala assim, de modo nenhum. De modo, nem pensa nisso. Porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E Ele se compadece de quem Ele quer se compadecer. Irmãos, é a palavra de Deus. É difícil de engolir? É, mas é a palavra de Deus. Você quer ouvir o evangelho do ursinho carinhoso? Você quer ouvir o evangelho do esmilinguido? É isso? Então, esse evangelho não está na palavra de Deus. A palavra de Deus é o evangelho que o Senhor se compadece de quem Ele quer. E Ele salva quem Ele quer, para a sua glória. Todos os homens que serão salvos para a glória de Deus. E todos os homens que se perderem, eles se perderão para a glória de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante e não se contradiz. Isso é um marco, irmãos, da nossa fé. Se você não tiver esse princípio de interpretação bíblica, você está perdido. Só a Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Ela não contém erros. E não se contradiz. Mas espera aí. Ela não se contradiz? Não, não se contradiz. Mas lá não fala que Deus... Um texto não fala que Deus se arrependeu? E no outro texto fala que Deus não é homem para se arrepender? Fala. Mas você precisa entender. Irmãos, ali foi escrito no hebraico. Que essa palavra arrepender tem vários significados. Diferente do português, que se arrepender é como se fosse um remorso. Você fez uma coisa e se você pudesse voltar atrás, você não faria. Não tem esse significado no hebraico. Então nós precisamos examinar as Escrituras. Quando tem essas contradições, nós precisamos ir nas Escrituras para saber se há realmente contradição. E não há. Nós já pregamos sobre isso. Que Deus não se arrepende. E por que Deus não se arrepende? Hoje não dá tempo. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Irmãos, que tranquilidade que é isso. Aí você liga a televisão, você recebe lá um vídeo, e o pastor está falando que a Bíblia precisa ser modificada, que a Bíblia, que tem alguns capítulos da Bíblia que deveriam ser arrancados e tal, e a gente permanece tranquilo. A gente permanece tranquilo, porque o outro vai falar que, na realidade, o mundo não foi criado em 6 dias, que o mundo foi, aquelas são eras, ou que não sei o que. E a gente permanece tranquilo, porque nós acreditamos na palavra de Deus. O pessoal pode falar o que quiser, a gente permanece tranquilo, porque a gente acredita na palavra de Deus. E quando parece que há contradições? O que nós fazemos? Então, a nossa afirmação, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que não há contradições. Mas quando aparece uma contradição aparente, o que nós fazemos? Textos obscuros devem ser interpretados à luz de textos mais claros. Não o contrário. Então você não pega um texto claro e você vai combater aquele texto claro com texto obscuro. É o contrário. Você pega um texto obscuro e fala, não, mas isso contraria aquilo que eu aprendi. Então você vai buscar um texto claro para você poder entender aquele texto mais obscuro. Então, isso daí você precisa ter em mente quando você vai fazer discipulado com alguém. Você precisa ter na sua mente, você precisa estar preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em você. Esses textos mais claros, você precisa ter na sua mente. Para estar anotado, para na hora você apresentar. Então, por exemplo, nós começamos a falar a respeito da eleição, a pessoa saca esse versículo aqui. Não é isso?
invariavelmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Não fala assim, Deus amou todo mundo e a salvação é para todo mundo. Você não precisa nem sair você não precisa nem sair do capítulo. O próprio capítulo vai responder. Olha o 6,36, que é o último versículo do capítulo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como que, então, lá no 3,16, é para todo mundo? Se aqui ele está falando que aquele que não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus, que é o contrário do amor. Então, logicamente, que lá quando fala porque Deus amou o mundo, ali aquele mundo não é todas as pessoas indistintamente. É com aqueles que têm fé, aqueles que receberam a fé como dom de Deus. Olha o João 17,9, Evangelho de João. A oração sacerdotal de Jesus. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Interessante, né, irmãos? Então, porque Deus amou o mundo. Que mundo que Deus amou? Aqueles que pertencem a Ele. Aqueles que Ele recebeu do Pai. Que Ele deu a vida por eles. O seu nome será Jesus. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. João 6, 38 e 39, no mesmo capítulo. Olha, irmãos, que coisa extraordinária esse texto aqui. Um texto claro. Um texto que nós precisamos ter em mente, decorado. Para ele lançar luz com aqueles que querem combater o evangelho verdadeiro. Para aqueles que pregam universalismo. Para aqueles que pregam livre-arbítrio. Para aqueles que pregam uma salvação sinergista, em que Deus faz a parte dele e o homem precisa fazer a sua. Olha esse texto. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando assim, eu vim aqui não para fazer aquilo que eu quero, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, Cristo foi enviado para buscar o seu povo. Cristo foi enviado para dar a vida pelo seu povo. Cristo ressuscitou pelo seu povo. E o seu povo vai ressuscitar assim como ele ressuscitou. Irmãos, esse evangelho, qualquer coisa fora isso, evangelho que dá glória para pregador, evangelho que dá glória para pecador, pode ser tudo, menos evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Não se desespere. Vá aos pés de Cristo. Vá aos pés de Cristo. Clame por Ele. Porque Ele fala assim, aquele que vier após mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Pai, que bom que a nossa salvação não está nas nossas mãos. Que bom, Senhor, que não é nós que seguramos nas tuas mãos, como diz aquela música,
mas é o Senhor que segura as nossas mãos. E porque o Senhor segura as nossas mãos, nós também não vamos embora, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Que o Senhor possa conduzir a cada um de nós aos pés de Cristo, para que Ele possa nos limpar de todos os nossos pecados e nos conduzir até o Pai, para a glória do Seu nome. E é em nome dEle que nós oramos. Amém.